Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia e pela sua audiência maravilhosa. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou Nando Garcia e ela, a nossa Fernanda Garcia, minha parente. Olá, Fernanda. Bom dia para todos vocês, sejam bem-vindos nesse dia iluminado, que a gente vai falar coisas que alimentam a alma. Exatamente, a Fernanda se refere ao livro Saúde, que é o livro do nosso querido Miramês, né? Espírito amigo, querido, na psicografia de João Nunes Maia. Antes de prosseguir, eu tinha esquecido de mandar um abraço para as técnicas e técnicos caríssimos lá que estão nos bastidores trabalhando para chegar esse áudio, essa imagem para você. E outro recadinho que eu quero dar. Se você quiser ouvir ou assistir esse programa, né, ou perdeu, ou quer repetir, ou quer compartilhar, vai então lá no YouTube, na busca do YouTube, coloca assim, Portal Mundo Maior, e lá você procura em playlist, clica lá, tem o símbolo da Portal Mundo Maior, né? Clica em cima dele, aí embaixo vai aparecer playlist, clica na playlist, e aí você procura pelo programa Alvorada lá, entre os 600 que já estão lá gravados, viu? Muito bem, Fernandinha, vamos aqui a esse título interessante do livro Saúde, A Água que Bebes, né? Como é importante a água, né? Eu já estudei esse livro, a Fernanda também, ela está estudando novamente, e aqui a gente está estudando novamente. Então, dizer assim, ó, o nosso Miramês, a água, no conjunto dos seus valores, é uma panaceia sobremodo divina, que corresponde a todos os anseios de equilíbrio orgânico e psíquico. Olha que interessante. Por existir em muitas dimensões, seu poder de cura ainda é um segredo, cujas portas ainda não obtivemos permissão para abrir, por nos faltar o amor necessário para tal empreendimento. Olha o valor que o Miramês coloca, né, nessas palavras com relação à água, né, Fernanda? Sim, exatamente, porque quem estuda ciência, quando a gente estuda o cérebro, ele está imerso num meio líquido. E esse meio líquido, ele é composto de água. As células, as células são compostos de água. Os meios que a gente fala de intersticiais, né? Tem a célula, tem o meio externo e tem o meio interno dela, que é feito de água, onde tem as trocas de nutrientes, tudo é movido por água. E se a gente não toma regularmente a água, né? O que acontece? A gente desidrata. Você imagina a sua célula desidratada. É uma uva passa, né? Então, temos que pensar nisso. Peraí, eu quero viver uma vida plena, feliz, mas você tem que estar hidratado. E assim, agora a ciência fala para a gente não tomar 2,5 litros de água por dia. Não tem mais isso. Você toma, tem que ser de acordo com o seu peso corpóreo. Não é para todo mundo 2,5 litros. Então, é uma coisa que a ciência mudou, mas não é divulgado muito. Tem gente que fala, não, é 2,5 litros, anda com aquela garrafa para cima e para baixo. Não, até porque pode sobrecarregar os rins. Aí você pode ter um problema renal, que é tudo com parcimônia, tudo com equilíbrio. Nem muito ao céu, nem muito ao inferno, no equilíbrio, no meio.
Então, é isso que a gente tem que ter noção. A água, ela é divina, ela tem seus meios, porque todo até remédio, quando você vai fazer a solução, para você fazer uma mistura, o que que vai? Água. Quando você acorda de manhã, primeira coisa que a gente faz, lava o rosto, água. Fazer comida, o que que vai? Água. Então, tudo é movido com água. Escovar os dentes, água. Tem religiões antigas, primeira coisa que eles fazem de manhã, além de orar, né? Eles oram de manhã para limpar, e depois eles fazem o quê? A lavagem das mãos, né? Então, eles têm os rituais, primeiro para se purificarem, que eles falam. Porque tem religiões que falam assim, você não sabe para onde você foi, né? Então, assim, porque a gente não sabe, durante a sua vida, durante seu dia, seu espírito, você vai fazendo as coisas, aí você dorme, você não sabe para onde você está indo. Você não sabe para onde você está indo. Então, a água tem várias simbologias, principalmente de purificação, de limpeza, né? E realmente ela no corpo ela limpa internamente também. E ela equilibra todos as nossas químicas internas. Fernanda, que nosso corpo é 70% água, né? O planeta também. A gente vê o quanto a nossa dependência da água, quando a água ela reestrutura, ela restabelece, um banho de mar, né? Dá aquela energizada nessa água do oceano, no sal do oceano, na brisa ali do oceano. O André Luiz fala que muitos espíritos, quando desencarnam, as equipes levam à beira do mar para eles ali respirarem aquela força, né, daquela água. Também você vê a água trazendo energia, né? Porque a gente sabe disso. E aí o espírito eles conseguem levar o espírito para outras dimensões, né, Fernanda? Até o batismo de Jesus, né, tem um significado importante, porque foi a partir daquele movimento que ele foi batizado por João Batista em que ele percorreu os dias no deserto. Depois, ele teve o seu deserto, o deserto que ele já era conectado, mas ele se conectou mais, né, com ele. Tem livros que eu li, um que é polêmico, que tem gente que não gosta, que são as Cartas de Cristo, que fala que ele andou no deserto sem comer, ficou bem o pó, sim, né? Mas ele teve a conexão e tem até uma meditação que você se envolve numa bolha com uma luz amarela, que você se conecta com a criação, e que até Maria, quando ele voltou, depois dessa jornada dele, que naquele tempo, né, uma pessoa chegar assim, que é isso? Você não é meu filho? Como assim? E ele, não, sou eu. Sou eu, estou aqui. Ó, o mal que faz, né? A falta da hidratação, da água, né? O quanto a gente acaba por fragilizar-se, como você falou, né? Na medicação. Quando a pessoa chega, às vezes, no hospital, uma das primeiras procedimentos é o quê? Colocar a pessoa ali e já colocar o soro na veia, né? E o soro, o que que é o soro? Se não é água, né? Então a gente veja a nossa conexão com a água é muito forte, né? Dos males que vieram os primórdios, né? Até do próprio corpo físico. Então a água ela é uma preciosidade, né? Algo que a gente devia respeitar muito mais, que inclusive que ele fala que corresponde a todos os nossos anseios de equilíbrio orgânico e psíquico. Então, você vê, se falta água no nosso corpo,
mentalmente, psiquicamente, a gente também vai adoecer, né? Veja a importância da água, o que ela significa para todo o nosso ser, né, Fernanda? Sim, sim, essa cena que eu te mostrei, né, que eu tô falando que Jesus estava desnutrido, estava sem, né, porque ele não bebeu água, ele estava tão conectado, mas a fé dele, né, a força de conexão foi tão grande que ele conseguiu fazer as coisas, né? E isso tem que ficar bem claro. Só que, obviamente, a gente não deve fazer isso, né? Não é porque Jesus fez que a gente vai fazer, né? Tem que ficar bem claro, porque senão as pessoas vão falar, ah, eu vou fazer. Não, cada pessoa é uma pessoa. E estamos no século XXI, são outros tempos, e a gente tem que lidar com isso. Então, peraí, você tem que se olhar. Peraí, eu tô com a boca rachada, principalmente nesses tempos, né, que teve um calor, de repente um frio, né, foi uma coisa extrema, e a gente tem que ver, peraí, e a água, tudo bem, choveu depois, mas a água é um meio que a gente tem que pensar em como a gente pode manter também, pensar no coletivo, né? Porque a gente só pensa na gente. Não é ruim pensar na gente também. Não é egoísmo pensar na gente, porque para a gente salvar as pessoas, a gente tem que estar bem. Também tem esse outro lado, que a gente pensa que é egoísmo e não é. Porque para a gente salvar os outros, a gente tem que pegar que nem aquela história do avião. Para você salvar o seu colega do lado, você primeiro tem que pegar a máscara de oxigênio primeiro em você, para depois você ajudar o próximo. Se você não está em equilíbrio, você não está bem, como que você vai ajudar o outro? Não tem como. Não tem, porque tem pessoas que têm essa ânsia de querer ajudar o outro, mas não está legal e acaba perdendo a energia, estando em desequilíbrio, né? E às vezes a água ajuda bastante. E eu lembrei esses dias também, no programa Pinga Fogo de 71, que o Chico falou da água. Falou, vão encontrar água na Lua, né? E aí encontrou, realmente, os indianos, o satélite, né? Teve a notícia que o satélite deles lá conseguiu, não sei se satélite também, posso estar falando besteira, mas que pousou lá, né? E verificaram na parte obscura da Lua, né? No lado obscuro da Lua, que tinha água. E o Chico já tinha falado. E naquele tempo, anos 70, falou assim: como assim? O Chico tá louco. É um lunático. Já que É estava um... falando de lua, é um lunático, né? Ai, muito bom, Fernando. Olha, se a gente pensar na questão da ligação também, como você falou de Jesus com a água, tem o João Batista, né, que batiza ele na água. Então, um dos primeiros milagres dele foi transformar a água em vinho. Um dos outros primeiros também milagres foi que ele falou para os pescadores, lá o João, o Pedro, o Tiago que estavam lá, joguem a rede aí nas águas, e aí vieram os peixes. Veja só que interessante, né? Quando também, não sei, não lembro se foi Madalena, que lava os pés de Jesus e seca com seus cabelos. Olha como a água também está nessa história, né? Que está na passagem de Jesus entre nós, quando ele caminha sob as águas. Olha, ó, se a gente for levantar, tem várias passagens, né, de que Jesus. Acho que é o lago de Siloé, ou existia uma piscina ali que as pessoas que queriam se curar, eles esperavam a água movimentar para a pessoa se jogava naquela água para se curar. E Jesus, para curar o cego, ele pega essa água, mistura com o pó da terra e tira a cegueira de uma pessoa que estava ali. Olha quantas passagens que a gente pode remontar, né? E aí, quem lembrar de mais passagens de Jesus relacionada com a água, manda para nós, né, Fernanda? Manda sim, tem muita. Se a gente for levantar, Moisés e a água, passagem no rio, lá no Mar Vermelho,
Se a gente for, nossa, é muita história com água. É muita. Nossa, os antigos falam muito das águas, né? Então é algo muito significativo, A né? Não é gente verdade? lembra no nosso lar também que o André Luiz fala do Parque das Águas, né? Fala lá, né, que como a água é tão necessária. Vamos ver o que o nosso Miramês fala aqui, olha. O corpo humano, em toda a sua estrutura, salienta-se com duas partes de água e uma de elementos diversos, que nasceram dentro do seu seio fecundo e promissor. Desprezar a água é querer separar-se da vida, né, Fernanda? Só você pensar, quando a gente está no útero da nossa mãe, a gente está no meio líquido, que tem a bolsa, né? Que segura o bebê, ele está no meio líquido, tá ali. Fica metade da bolsa fica um pouquinho, tem líquido ali dentro. Então a gente nasceu, e até os estudiosos antigamente falam que a gente veio da água, né? Tem essa história também de Darwin, da evolução das espécies, que tudo começou pela água, né? Então, assim, desde as bactérias, tudo teve a sua evolução a partir da água, os protozoários, tudo vem da água. Então, a água é milagrosa, realmente. Se a gente colocar fé na água, colocar todas as nossas intenções, porque quando a gente bebe a água, né? Aqui meu copinho de água já aqui, a gente não tem que tomar com tudo. A gente tem que saborear a água. Ah, mas a água não tem gosto. Quando eu era pequena, eu brincava. Eu falava assim, essa água tem gosto de tutti-frutti. Mas minha mãe, como a água tem gosto de tutti-frutti, Fernanda? Se a água não tem gosto. Mas isso era fruto da minha imaginação e eu acreditava que a água tinha gosto de tutti-frutti. E eu passava a beber mais água. Então, as crianças têm uma imaginação incrível. Eu era uma delas, porque eu realmente ficava gostoso. E assim, ao longo do meu tempo, eu perdi isso, mas aos poucos eu falei, eu preciso resgatar isso. Então a gente precisa resgatar isso para beber mais água, saborear a água, sentir ela, às vezes ficar um pouquinho de tempo na boca, né? Vai jogando a água para um lado, para o outro. Ah, Fernanda, mas meu trabalho não permite. Meu trabalho é muito cansativo, eu não consigo. Eu também era uma dessas pessoas que falava exatamente isso, eu não consigo. Se você pensar que eu preciso ter saúde para terminar minha jornada bem, o que eu preciso fazer? Peraí, primeiro eu, depois meu emprego. Porque o emprego, a gente é um número. A gente é um número. As pessoas têm que colocar isso na cabeça. Esse negócio que você vê no LinkedIn de vestir a camisa da empresa, isso é over. Já foi, gente. Não se veste mais camisa da empresa. A empresa tem que investir em você. Entendeu? Então você precisa se cuidar, se valorizar, beber água, que a gente está falando sobre água. E sim, 5 minutinhos. 5 minutinhos. Ah, porque que nem eu trabalhei em laboratório. Não pode ter água dentro, nem hospital, não pode ter água. Tá, como que eu faço? Sai 5 minutos. Se tiver gente trabalhando com você, olha, 5 minutos, eu vou beber água e já volto. Vai, bebe já uns 3 copinhos para aguentar. Os 3 copinhos de água, já vai no banheiro, já faz e já volta. Porque é corrido mesmo. Tem rotinas na nossa vida de trabalho que é corrido, a gente entende. Mas a gente tem que ter consciência que é difícil, porque a gente quer sempre dar mais e se esgota as energias. E eu aprendi na minha vida que não vale a pena. Eu estou dando meu depoimento aqui para vocês terem consciência de que, sim, eu vou beber água, porque eu mereço.
eu mereço ter essa água, esse remédio. Pensa assim, é meu remédio. Para eu chegar em casa e fazer as outras coisas. Ele Se fala você que, não coloca ali, Fernando, ele fala que o equilíbrio psíquico e orgânico, né, o orgânico e psíquico, isso que você está falando é muito importante, porque a gente está lá trabalhando, né? Você está, né? A sua energia está indo, e aí vai chegar um momento que você vai entrar em estresse, né? A pessoa não bebe água, né? Daqui a pouco não funciona mais nada, né? mais nada, não funciona mais nada. A sua cognição, para você ter uma ideia, sua cognição do que você precisa fazer, até falar com o seu gestor, você não consegue, porque você está desidratado. Então, peraí, você quer ter ganho na vida, você quer ter ganho em dinheiro, mas não preserva a sua saúde. Dinheiro é bom? Dinheiro é bom. Mas como você vai ganhar dinheiro estando ruim e sem conseguir pensar direito? Então, a gente tem que achar esse equilíbrio dentro da gente. Seguir as palavras de Jesus, não agir, porque assim, às vezes as pessoas desidratadas, elas agem no impulso, porque não conseguem pensar. Então, a água é um remédio, é como se você usasse a água como um ansiolítico, né? Você usa a água como um ansiolítico. Se você fazer essa meditação, essa oração diária, ter disciplina, 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 disciplina na vida, tem que ter disciplina. Bebe, acordou de manhã, se você observar o cachorro, o animal dentro de casa, sabe o que eu percebi? Que eu tenho um cachorro aqui. A primeira coisa que ele faz, ele se espreguiça. O que ele vai fazer? Tomar água. É incrível. Começa a perceber, seu animalzinho pode ser gato, pode ser cachorro. Primeira coisa que eles fazem, é incrível isso. Eles vão beber água. E bebe, viu? E bebe água. Aí eu comecei a reparar, falei, nossa! E a gente tem que fazer isso, porque a gente acorda desidratado. Então, toma aguinha. Quem tem que tomar remédio de jejum já tem que tomar remédio com bastante água para poder dissolver mais rápido. Então, assim, a natureza te mostra. É incrível, a natureza te mostra. E a gente não dá atenção nesses pequenos detalhes. E aí, tudo na vida flui. Quando fala, nossa, minha saúde está boa, eu estou tendo equilíbrio mental, eu estou bebendo água, eu estou tendo mais sanidade, estou sã nas coisas. E assim, porque você percebe que até o gestor, é incrível isso, começa, e assim, se você está plena, com convicção de quem é você e de como você está equilibrado, nada te atinge. Aí você olha para o seu gestor ou para um parente, que também fica todo, né? Qualquer pessoa, um amigo que está também, né, com problemas, que todo mundo tem problema. Você olha com carinho. Você olha, fala, ele precisa de um afago, ele precisa de um abraço, ele precisa de atenção, que é isso que as pessoas amam, atenção. Elas amam atenção e querem ser incluídas. Pior coisa que se você quer ter um inimigo, é só excluir uma pessoa. É só isso. Você quer ter um inimigo, se você excluir a determinada pessoa, aí você vai ter uma pedra no seu sapato. Tá? Então, assim, tenta olhar para o outro, mesmo que você não goste da pessoa, tenta olhar com afeto. Você não sabe o que a pessoa passou. Quando você se nutre com a água da paz, que eu digo que é a água da paz, tudo vai fluir na sua vida. Tudo. Ó, esse programa aqui, A Água que Bebes, ele vai ter outras partes, viu? Essa é a primeira parte, porque tem tanta coisa boa, interessante para a gente falar, né? A Água da Paz, a gente lembra aquela passagem que o Chico, né, traz para nós lá
até no filme Nosso Lar, né? E o André Luiz ensina a pessoa que está do lado a usar, porque ela estava falando demais. Ele falou: Ah, você conhece? E a pessoa estava reclamando. Tem uma solução. Ó, bebe aí um gole de água. Aí a pessoa bebe, ele fala: agora segura, não engole. Então, muitas das situações, o Chico fala para a gente usar a água da paz. Se você vai proferir alguma coisa errada, toma aquela água, segura na boca, conta até 10, porque aí passa muitas vezes aquele estresse, aquele nervoso. Então, a água ela é um elo de ligação com a vida, e a gente precisa agradecer, né, a bênção dela existir na nossa vida. Aí, olha que bacana aqui, olha. Quando beberes a água, não te esqueça da parcela divina que vibra dentro dela em expressão de luz. Olha essa frase, né, que está dentro do terceiro parágrafo aqui. Né? Como a água, né, ela tem uma parcela divina, ele coloca aqui para nós, né, Fernanda? Sim, sim, tem uma parcela de luz. E também se a gente estiver conectado com a luz. Porque é que nem aquela pesquisa do japonês, que eu esqueci o nome, sempre esqueço o nome dele, que se você olhar para a Isso, ó, água e você... na segunda parte desse programa, a gente vai falar sobre esse pesquisador, a pesquisa que ele fez sobre essa questão da sensibilidade da água, né, Fernanda? Sim, porque você olha e você fala, o que que você quer para você? Eu quero amor. Então, transmite amor. É um bumerangue. Transmite, recebe o que você quer. Pedis e obtereis. Pedes e obtereis. Então, eu quero amor, eu quero prosperidade na minha vida. E você vai emanando de verdade do coração. Porque o coração é o que fala a verdade. Aqui é razão. A gente pode pensar mil coisas, mas o que a gente sente é o que é verdade. Isso é o que eu sinto que é, tá? A minha interpretação das coisas da vida, tá? Eu não li nada disso em nenhum lugar, tá? Só tô falando o que eu tô sentindo. Que a gente a gente pensa, tudo que a gente lê, tá, é tudo racional. Mas o que a gente sente é o que a gente transborda, o que a gente quer, o que a gente deseja. O ser humano é movido a desejo. Então, verifique o que você deseja na sua vida. E na água, coloque o que você deseja na água. Mas se você quer coisa boa, você vai obter coisa boa. Muito bem. Enquanto a Fernanda está aí comentando, como eu tô gripado, e eu tô tomando água o tempo todo aqui. Enquanto ela fala, eu tô tomando, ela tá me vendo tomando água. Então, a água, ela é realmente, ela é medicamentosa, tanto que no centro espírita, aí as pessoas vão lá no centro espírita, por que a gente tem que tomar água depois do passe? Tudo tem significado. A água, ela ali é é- é- a Fernanda é biomédica, ela sabe, né, trabalha em laboratório, e para se ter um medicamento, sempre na constituição do medicamento vai ter água, né? E a água que pode estar vindo da fonte pura, né, generosa, e também pode estar numa substância, né? Porque a água ela está em tudo, né? Está na célula, como a Fernanda falou também, né? Parece que a Fernanda falou, tá numa fruta, numa planta, né? A gente às vezes aperta a plantinha, sai um líquido, a água está lá. Então, é muito importante, né, Fernanda? Sim, a água está em todos os lugares. Em todos os lugares. Tá? Então, é isso que até fala assim, ela guarda no seu aconchego a força que restaura e harmoniza todo mundo celular, que é o interstício. É isso mesmo. Então, com essas palavras aí agora a gente vai recomendar, né? Sempre a gente recomenda aqui. Olha como todo programa a gente recomenda.
Coloque aí uma garrafa de água, um copo de água, coloca aí um recipiente com água, mentaliza na água que existe, que está na sua casa, na caixa d'água, no filtro, na torneira, onde quer que esteja a água, nem na sua casa, esse momento de prece, de oração, de vibrações, os benfeitores, a hora que você estiver ouvindo ou assistindo esse programa, vão trabalhar nessa água aí. Então tá bom, vamos lá e já voltamos aqui no programa Alvorada, né? Já para a prece, oração e vibrações. Que nós possamos, nesse instante, em conexão com a água que existe em nós e à nossa volta, por onde quer que possamos ir, vamos encontrá-la no fruto que nos alimenta, na planta que nos traz o medicamento ou o alimento. A água está em todos os lugares, nos ares que respiramos. A água está no sereno, na chuva, na fonte pura e generosa que brota, né, lá no campo ou lá na montanha. A água está na neve, no gelo que derrete e forma lagos de incrível beleza. A água está no sal, a água está no pão, ela está em todos nós. É o reino mineral fazendo parte da nossa vida. A água está no sangue que jorra em nós, na pulsação do coração quando bate. A água está no pulmão, a água está em todos os setores no nosso campo físico. Que nós possamos agradecer esta bênção e fazer com que ela possa ser esse instrumento divino dentro do equilíbrio e da saúde necessária do corpo e também do espírito. Agradecer o nosso Criador pela perfeição que nos envia através desse líquido precioso que é a água. Agradecer as bênçãos que estamos recebendo nesse instante nas águas que estão dentro do nosso lar, na caixa d'água, no encanamento que chega da rua, na torneira que abre para higienizarmos o nosso lar, para podermos confeccionar o nosso alimento, para lavar as roupas que usamos, para nos banharmos e refazermos as nossas forças. O André Luiz nos diz que o banho é como se fosse um passe que recebemos. E na hora deste banho, fechemos os nossos olhos e sintamos esse passe vindo das águas, que tem essa essência divina. Em cada porção, minúscula que seja, ela tem a porção divina que nos abençoa. Amado Mestre Jesus, tu nos destes exemplos com as águas em tuas mãos, com as águas no teu alcance. Que essas mesmas águas possam vir em chuvas benéficas ao planeta, para que se restaure o equilíbrio, a harmonia tão necessária. Que a tua bênção esteja entre nós, como as águas estão também correndo nas correntes dos rios, que vão serpeando as rochas, os caminhos arenosos, para chegar até o mar e se formar esse imenso oceano, que lá nas profundezas da terra se conectam com os rios que estão na superfície terrena. Amado Mestre Jesus, que a vossa luz seja como a água a derramar-se sobre nós e nos abençoar no dia de hoje, nesse instante, agora e por todo sempre. Que assim seja. Amém. Muito bem. Bom, né, Fernanda? A gente ser abençoado. Olha, eu fui, antes da prece, eu fui para encher o recipiente aqui, né, que eu deixo aqui do lado uma garrafinha. E agora vou tomar, hein? A gente dá essa pausinha. A Fernanda, inclusive, está fazendo um movimento com a água, uma coisa interessante de se fazer, Sim, né, Fernanda? exatamente, porque no livro fala que a água, por si só, assim, tudo bem, ela ajuda, mas ela tem que estar em contato com o ar.
Ah, que interessante. Ô, Então, você fazendo esse movimento, a Fernanda, para quem não está vendo, ela está com dois copos, então ela faz um movimento, coloca uma porção num copo que está vazio, aí passa para o outro e vai fazendo esse movimento que vai oxigenando também a água, e uma outra coisa que é muito interessante, que é a solarização da água. Se você tiver tem uma garrafinha que nem eu tenho aqui, que ela tem mais ou menos, acho que 1 litro, essa água é transparente, essa garrafa, tampe ela e coloque um pouquinho no sol, porque o contato do sol também com a água traz muitos benefícios, né? Então, olha, que coisa maravilhosa a gente poder ter essa porção aquosa, né, de água na nossa vida. E a gente quer dar um recadinho para você entrar no site do Clube Amigos da Boa Nova, para colaborar com essa divulgação do bem, do Evangelho de Jesus e também, não é, do Espiritismo. Eu vou passar só o site hoje, porque lá no site tem outras informações, como o Pix, tem também os telefones que você pode entrar em contato. Então, anote o site aí, ó, Amigos da Boa Nova, eu ia falar clube, né? Então, vamos lá, repetir, www.amigosdaboanova.com.br. Se você colaborar, você vai estar ajudando outra pessoa lá do outro lado do planeta que não tem centro espírita, que não tem uma programação 24 horas, como a nossa programação aqui. Então, Fernanda, vamos continuar aqui com esse texto, né? Que a gente vai ter a parte 2 a água que bebes do Miramês, né? Do livro Saúde. Quando ele fala aqui, ela, né? Está dizendo da água, guarda no seu aconchego a força que restaura e harmoniza todo o mundo celular. Olha só que maravilha que é a água. E é uma bênção, né? E até eu lembro que na Igreja Católica, né, e outras denominações religiosas também eu já vi, na Umbanda, em outras também, budismo, nossa, se usa água, né, para abençoar, né, a água lá espirrando a aguinha nas pessoas. Eu acho que a água, ela realmente é um condutor maravilhoso, né, Fernanda? sim, ela é um condutor. Eu lembrei de uma história do São Longuinho, que ele era um soldado romano e que fincou em Jesus. Ele tinha problema de visão. E fincou em Jesus. A, era um negócio que os romanos usavam. Uma É ponta de nojento. lança, né? Quase que uma ponta de lança. Só que nessa ponta de lança também os romanos usavam tipo uma esponja. É nojento falar isso, Omar. É nojento. Para as necessidades, os romanos usavam aquelas lanças, aquela esponjinha, né? Não a lança, a esponja. E o que fizeram? Limparam Jesus com aquilo. Mas, voltando ao São Longuinho, ele furou, caiu sangue nos olhos do São Longuinho e passou a enxergar. E aí, o São Longuinho, que era um soldado romano, foi ele começou a acreditar mais em Jesus e começou a seguir os passos dele. Então, essa é uma outra história a respeito da água. Que interessante. Tem o filme Ben-Hur também, eu não sei se isso é real também, né? Mas no filme do Ben-Hur, que ele também era um soldado e ele participou lá da crucificação de Jesus, tem um momento no filme que eu lembro que ele estava muito doente, né? E aí ele estava um pouco para baixo lá do Gólgota, onde Jesus estava crucificado, e a gente sabe que choveu naquela hora também. E aí a água passou pelo corpo de Jesus e se juntou ao sangue dele e escorreu pela cruz e foi escorrendo pelas rochas. E ele estava lá embaixo, esse soldado, e essa água bateu sobre ele. E na hora que essa água bateu sobre ele, ele se curou, né? Então a gente vai ver que tem várias histórias
baseadas na questão da água, que realmente abençoa, que é um medicamento, que é um alimento, né? Porque a gente pode até ficar muito tempo, Fernanda, sem comer, mas sem água, não é verdade? Exatamente, Nando. Exatamente. Se eu não me engano, eu vi na internet, num artigo científico, que a gente, em um mês, a gente consegue ficar sem comer. De 2 a 3 dias, talvez, sem água. Então, em dias, tá? 2 a 3 dias comparado com um mês, não é mesmo? E assim, tem uma parte aqui que é desata a energia em todos os campos do metabolismo. Então, ele desata, ele quebra as energias em todos os campos do metabolismo e desobstrui inumeráveis caminhos no mundo da carne para o desafogo orgânico dos restos imprestáveis para a forma física, porém aproveitáveis pela natureza em outros empreendimentos de valores indescritíveis. Impressionante, né? Porque a água tem o valor dela que é inestimável, que a gente precisa olhar para essa água e ver o quanto os nossos olhos mesmo, eles precisam ser umedecidos constantemente, né? Então a gente tem um recurso aqui, ó, basta a gente piscar, eu sinto já aquela umidade, né? Nos olhos. Então na garganta, na boca, em toda a parte do nosso corpo, né, Fernanda? Sim, sim, E a nossa água corpórea, se você chorar e a sua lágrima escorrer, experimenta a sua lágrima. É salgada. A gente é água e sal. Então, a gente é constituído de minerais. Minerais são salgados. E uma coisa, uma psicografia minha, vou até compartilhar com vocês a respeito de água. Isso é muito tempo que eu sempre fazia pedidos para água do mar. Pedia. Até que o meu mentor falou assim, não pede mais. Não nas águas do mar, você não deve pedir. Eu não devo pedir. Não, você não deve pedir. A água do mar é para se limpar. Da mesma maneira que você limpa seu olhar, você chora, você se deságua e a sua água é salgada, você se limpa, a água do mar não é para pedir, é para se limpar. E aí, meio no meu canal, né, no frontal, assim, eu visualizei as profundezas do mar, bem uma coisa bem escura, porque, pelo que eu entendi, né, nessa minha interpretação, não sei se era isso que o plano espiritual quis passar, era escuro, por quê? Porque a humanidade ainda tem essa escuridão a ser cuidada e a ser vista para a luz, a ser transportada, porque a gente faz muito pedido no ano novo, né? Então, a gente só tem que se limpar para começar um novo ciclo. Então, é isso. Muito bem, ó. Então a gente veja que a gente tem bastante ainda para comentar, para fazer reflexões sobre esse assunto aqui. Então, no próximo programa, né, parte 2 deste capítulo, a água que bebes, né? Espero aí que você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, acompanhe. Fernanda, muita paz, muita luz e muita água para você. Obrigado, viu, Fernanda? Boas. Tchau, tchau, então, Fernanda. Tchau. Tchau. Tchau, gente. E até o próximo programa Alvorada. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.